Ninguém deve se esquecer o que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz, para sempre ser feliz. A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Com a tia Michelle está tudo bem. Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Então pegue a sua Bíblia e pegue a sua revista para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus pedindo que Ele abençoe a nossa aula? Fechemos os nossos olhos, curvemos as nossas cabeças e oremos. Deus, Pai querido, Deus de amor, somos gratos a Ti, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos prepara. Obrigada, Deus, por este dia. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Obrigada pelo Teu cuidado para conosco. Ó Deus, que neste momento o Senhor possa abençoar a nossa aula, que os nossos ouvidos possam estar atentos e que os nossos corações possam ser aquecidos pela Tua palavra. É isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. E vocês estão lembrados qual o tema do nosso trimestre? Olha lá, Igreja, Casa de Deus. E ó, já temos 3 janelinhas abertas. Vamos relembrar? Um lugar de comunhão. Nossa primeira aula falou que nós devemos ficar unidos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A lição de número 2 nos disse que a igreja, a casa de Deus, é uma casa de oração. É um lugar onde nós podemos falar com o nosso Deus. E na aula 3, nós estudamos que igreja, a casa de Deus, é um lugar de adoração a Deus. Sim, nessa aula nós falamos que a nossa vida deve ser como um sacrifício vivo a Deus. E que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que são aqueles que adoram Ele com sinceridade, com todo o seu coração. E hoje, na aula de número 4, nós vamos aprender que a igreja é onde nós aprendemos a palavra de Deus. Glória a Deus, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E falando em palavra de Deus, nós vamos ler lá o nosso versículo da sessão memorizando. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia com a tia lá no livro de Filipenses, que está no Novo Testamento, no capítulo 4, que é o número maior, e o versículo 9, que é o número menor. E diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Vocês provavelmente não estão enxergando aqui na Bíblia da tia. Então, para quem não tem Bíblia, a tia trouxe ele aqui, ó, maior, para que a gente possa ler mais uma vez juntos. Vamos começar pelo nosso endereço, onde está na Bíblia, que é em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Mas, tia Michelle, o que esta palavra tem para nos ensinar? Olha aqui o que está dizendo, ponham em prática. Está dizendo aqui que é importante você praticar no seu dia a dia as minhas palavras. Onde estão as palavras de Deus? Como a gente sabe qual é a palavra de Deus? O que Deus tem a dizer para nós? Está na onde? Na Bíblia. Sim, a Bíblia que é 100% verdadeira. É Deus falando conosco.
são as palavras do nosso Deus para as nossas vidas. E aqui está dizendo que a gente precisa colocar em prática. Não ouvir e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, nós temos que praticar. Guardar no nosso coração, mas praticar no nosso dia a dia, com as nossas atitudes. E a palavra de Deus, crianças, ela é muito especial, ela é muito importante para as nossas vidas, ela é o nosso tudo, sabia? Sim, eu vou explicar por quê. Trouxe aqui umas bíblias, as bíblias surpresas, olha lá, tia trouxe. Vamos começar e abrir, deixa eu ver essa aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tem um espelho. Você sabia que a palavra de Deus é como um espelho? Sim. Para que serve um espelho, você sabe? Para me olhar, tia Michele. Sim, no espelho, olha lá, reflete a minha imagem. Eu consigo ver como é que eu estou, se meu cabelo tá bem arrumado, se eu tô bem vestido, se tá tudo no lugar, não é mesmo? A gente não vai lá na frente do espelho para ver se tá certo? Isso mesmo. A mesma coisa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Ela é como um espelho, pois ela reflete, ela nos mostra aquilo que está certo e aquilo que está errado. Nela tem tudo o que é bom para a nossa vida, mas também nela está escrito aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que Deus não se agrada. Isso mesmo, ela serve para saber o que é certo e o que é errado. Olha lá mais uma coisa. Vamos ver o que tem aqui. Tem uma lâmpada. Ai, mas para que serve a lâmpada? A lâmpada serve para clarear, para iluminar quando as coisas estão escuras, que você não consegue enxergar nada. Aí você faz o quê? Acende a luz, acende a lâmpada. E a palavra de Deus, crianças, é como uma lâmpada, é como a luz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela clareia, ela abre a nossa mente, ela nos faz enxergar aquilo que é bom, em que caminho nós devemos andar, se é por aqui que eu devo ir, se é isso que eu devo fazer, se é dessa forma que eu devo resolver. Sim, a palavra de Deus, ela é luz. Lá no Salmos 119, no verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela clareia o teu caminho. Vamos ver o que tem aqui nesta outra Bíblia. Ai, tem uma folha que tem, vamos ver. Olha lá, aqui nós temos um mapa. Para que serve um mapa? Para a gente localizar os lugares, saber onde estão os lugares, não é mesmo? Saber por onde ir para achar um determinado caminho. Tem mapas da cidade, mapa de rua. Hoje a gente tem o Google Maps, não é mesmo? O GPS, isso mesmo. Dessa mesma forma, é a palavra de Deus, ela é como um mapa. Ela é o GPS da nossa vida, que nos ajuda a gente a nos localizarmos, a andar no caminho certo, em rumo a um destino. Você sabe qual é esse destino? Ao céu. Nós estamos rumo ao céu, para aquele lugar que Deus tem preparado para nós. Sim, um lugar lindo, um lugar maravilhoso, onde não haverá morte, onde não haverá tristeza, onde não haverá coronavírus, não haverá doenças ali naquele lugar. Sim, é este lugar que nós estamos caminhando para chegar. E é a palavra de Deus que vai nos mostrar como chegar a este lugar. E pensando nisso, crianças, hoje nós vamos estudar mais um pouquinho. E nós vamos falar mais um pouco sobre o apóstolo Paulo. Sim, nessas últimas aulas a gente tem falado bastante esse trimestre sobre o apóstolo Paulo. E vocês se lembram que o apóstolo Paulo, crianças, ele recebeu uma missão. Você está lembrado com essa missão? A missão do apóstolo Paulo. Ele foi chamado por Deus para fazer discípulos. Sim, para fazer discípulos, seguidores para o reino de
Deus, isso mesmo. E sabe, ele recebeu essa tarefa para que ele povoasse o reino de Deus, pregando, anunciando a palavra. Ele fez muitas viagens, foi um missionário, né? Ele viajou por muitos lugares pregando a palavra de Deus. E novos crentes, novos discípulos ali, né, foram formados. Muitas pessoas se converteram, entenderam, creram em Jesus, não é mesmo? E um desses discípulos, dentre esses discípulos, nós tínhamos aqui o Timóteo. Isso mesmo, Timóteo foi um desses discípulos. E sabe, crianças, certa vez o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para Timóteo. Eles estavam longe um do outro. E naquele tempo, crianças, não é igual hoje, que tem WhatsApp, que tem Messenger, e-mail, né, que tem celular que é só ligar para falar, que tudo chega lá, se a gente quiser falar com a pessoa que está lá no Japão, é rapidinho. Não, tinha que ser por meio de cartas, isso mesmo. E às vezes as cartas demoravam tempos a chegar, porque também não tinha Sedex, não é mesmo? Pois é, e a carta demorava para chegar, mas mesmo assim, Paulo viu a necessidade de escrever para Timóteo. Sabe por quê? Porque Paulo ficou sabendo que Timóteo estava passando por momentos difíceis, por dificuldade no seu ministério. E aí, Paulo escreve uma carta para Timóteo, para encorajá-lo e não desistir da sua missão. Assim como Paulo, Timóteo também havia recebido a missão de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de anunciar a palavra, assim como eu e você. Eu e você que já cremos em Jesus, nós também temos essa missão de falar de Jesus, de dar as boas novas, de dar esta boa notícia para aqueles que ainda não ouviram. Isso mesmo. E ali Paulo encorajou Timóteo, falou palavras de ânimo para ele não desistir. Sim. E sabe o que mais, crianças? Não só ganhar as pessoas para Jesus, novos crentes, mas Paulo, Timóteo, eles tinham a tarefa de ensinar esses novos crentes, essas novas pessoas que ali aceitaram a Jesus, que creram em Jesus, a sabe o quê? A ser como Jesus. Sim, é necessário ser como Jesus para que tenhamos, sabe o quê? Crescimento, para que possamos crescer e ficar, ó, fortes, isto mesmo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso mesmo, Paulo está dizendo para as pessoas, ele pregava e falava assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou melhor, imitem a Cristo. Sabe o que é imitar uma pessoa? Imitar alguém é você querer fazer tudo que aquela pessoa faz. Isso mesmo. Então ali Paulo provavelmente falava: vocês andam como Jesus. Falem como Jesus. Que as suas atitudes, as suas decisões sejam como Jesus tomaria. Sim, faça da forma como Jesus fazia. E dessa forma vocês irão crescer. Vocês irão ser verdadeiros cristãos. Isso mesmo, crianças. Ser cristão é seguir os ensinamentos de Cristo. É ser como Jesus. Isso mesmo, né? Andar como Jesus, falar como Jesus. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Não é mesmo? Mas, crianças, Timóteo, ele antes, né, de ser um discípulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, isso mesmo. Em uma das viagens missionárias de Paulo, Timóteo, ouvindo Paulo pregar a palavra, ele creu em Jesus.
Sim, ele creu no plano perfeito do nosso Deus. Ele se arrependeu dos seus pecados. Pecado é tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus. E ele ali reconheceu os seus pecados e creu em Jesus. Creu que Jesus, crianças, deixa eu afastar aqui para ficar mais fácil. Ele creu que Jesus veio a este mundo ainda como um bebê. Sim, um bebezinho, mas que ele cresceu, ele deu muitos ensinamentos para as pessoas, ele realizou milagres, sim, mas tinha um plano maior, tinha um plano maravilhoso do nosso Deus para dar solução para o nosso pecado. Sim, sabe qual era? Era que Jesus, nosso Jesus, morreria numa cruz. Sim, ele morreu numa cruz. Ele carregou os nossos pecados. Ele não precisava estar lá, porque ele é o Filho de Deus. Mas ele se doou, ele foi voluntário, ele se entregou por nós e derramou gotas do seu sangue precioso, por amor a mim e a você. Sabe, crianças, mas o nosso Jesus, ele não ficou morto. Não, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele voltou a ter vida e ele vive hoje em nosso meio. Ele vive, ele mora lá no céu, ao lado de Deus Pai. Sim, e ele, quando subiu aos céus, ele deixou uma promessa. Ele disse que enviaria um consolador. Enviaria um que estaria conosco todos os dias da nossa vida, o Espírito Santo. Isso mesmo, crianças. Então, Timóteo, ele creu nessa mensagem, ele creu nessa palavra, ele aceitou a Cristo no seu coração e passou a andar como Jesus andava, ele passou a falar como Jesus falava. Será que você que me assiste já tomou essa decisão? Você aí na sua casa, você também pode tomar essa decisão. Sim, lembrando que você faz coisas erradas. Você é pecador, reconhecendo que você tem pecado. E você pode aceitar a Cristo. E Cristo irá perdoar os seus pecados, assim como perdoou os pecados de Timóteo. Jesus, ele também perdoa os seus pecados. No final, a tia irá fazer uma oração. E se você desejar, você também pode fazer esta oração, entregando a sua vida para Jesus, pedindo perdão dos seus pecados. E olha lá, crianças. E Timóteo, ele havia escutado, ele foi criado pela sua avó, pela sua mãe, elas liam a palavra, elas ensinaram Timóteo desde criança. Mas Timóteo cresceu, teve um encontro com Jesus, encontrou, olha, com Paulo. E Paulo ali falou para ele o quão importante tinham sido aqueles ensinamentos que a sua mãe e a sua avó ensinou para ele. E disse para Timóteo que ele precisava fazer o quê? Colocar em prática. Sim, todos aqueles ensinamentos deveriam ser guardados no seu coração. E foi isso que Timóteo fez. Guardou a palavra do Senhor no seu coração. E era isso que ele estava fazendo. Guardou no seu coração e anunciava para outras pessoas. E olha, crianças, vocês sabiam? Assim como Timóteo teve um professor como Paulo, você também tem professor. Sim, você também tem um professor. Ele teve Paulo, o apóstolo Paulo, mas você também tem o seu pastor lá na igreja. Isso mesmo, nós temos um pastor. Nós, crianças aqui do setor 62 da igreja de Pirituba, nós temos o nosso pastor Aguinaldo. Ele é um nosso professor, isso mesmo. Mas a gente também tem outros. A gente tem os professores da IBD, né? Tem aqui a tia Michele, tem a tia Diva e tem outras tias também, outras professoras que ensinam a palavra de Deus para vocês. E vocês têm que aproveitar este momento com todas as suas forças e com todo o seu coração, ouvir e colocar em prática. Como a tia disse, se você ainda não tomou uma decisão,
Se você ainda não se decidiu por Jesus, se você ainda não disse para Jesus que você se arrepende dos seus pecados, que você reconhece que você tem pecado e que você precisa de Jesus, essa é uma oportunidade e a tia vai orar com você. Senhor Deus, neste momento, eu desejo pedir perdão do meu pecado. Eu reconheço, Senhor, que eu errei. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho pecado. E eu gostaria, Pai, que o Senhor possa, através do sangue de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, do sangue dele derramado da cruz, que o Senhor possa limpar o meu pecado, que o Senhor possa, ó Deus, me transformar, me fazer uma nova pessoa e que eu possa caminhar com Jesus e que eu possa praticar os seus ensinamentos, tudo aquilo que na tua palavra está escrito. Sim, Deus, me ajuda em todas as coisas, sê comigo em tudo, é o que eu te peço e te agradeço, em teu nome. Amém. Amém. E se você desejar saber um pouco mais de Jesus, de como você pode fazer para caminhar com Cristo, você pode ligar para a tia Michele, mandar um WhatsApp, ou se não, procurar aí na sua casa, de repente, tiver alguém, um adulto cristão que já creu em Jesus, ele vai poder mostrar na palavra de Deus para você. Mas se você desejar, você pode também me mandar aí um WhatsApp, comentar aí nos comentários dos vídeos do YouTube. A tia sempre está lendo para ver se tem alguma criança que deseja falar com a tia. E a tia, com toda certeza, vai ter toda a paciência e vai ficar muito alegre em ensinar um pouco mais da palavra de Deus para você. Amém? Olha lá. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz, para sempre ser feliz. E olha lá, a tia quer dar um recado. Lembra das nossas atividades? Olha, eu quero parabenizar, eu estou muito feliz por todas as crianças que têm enviado para a tia, pedido para a mãe enviar, as mamães que têm falado comigo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus ajude vocês em todas as coisas. Não desanimem, crianças, vamos lá. Eu sei que vocês estão tendo aula online, tudo online, tá sendo bem difícil. Aqui na casa da tia também tá tudo corrido. Mas nós precisamos buscar as coisas do reino de Deus. Sim, a gente não pode deixar isso de lado. Nós temos que buscar. Então, façam os desafios propostos. A tia tá colando o adesivo para saber, né? Isso aqui vai contar como presença. Vai saber lá no final quem fez todas as atividades. Bom, também, crianças, façam lá, pegue a sua revista, essa aqui é de professor, mas pegue a sua revista de aluno. Lá vai ter atividade com as questões do dia. E também tem o baúzinho. Lembra do baúzinho? Se você assistiu a aula, fez a sua atividade, você colhe o baúzinho lá na sua presença. E a tia quer pedir que nessa semana vocês façam uma plaquinha. A tia fez aqui a dela assim. Faça uma plaquinha e na plaquinha vai ter que estar escrito assim: a Bíblia é, e aí você vai colocar algo que você quiser, né? Que fale sobre o que a Bíblia é. E a tia quer que tenha uma base bíblica. Então a tia falou assim: a Bíblia é luz. Qual foi a base que a tia usou? Salmo 119, versículo 105. A tia falou algumas coisas aqui hoje. Falou do espelho. A palavra de Deus é alimento. Ela é lâmpada. É viva. É espada. Ixi, tem muitas coisas. Pede ajuda aí pro papai e pra mamãe. E aí você vai fazer uma plaquinha. E você não vai tirar foto só da plaquinha. Você vai tirar uma foto com a sua plaquinha e você junto, tá bom? Olha lá, vamos vencer a timidez, tá bom? Faça bem bonito. De preferência, crianças, se você tiver canetinha ou caneta,
escreva de canetinha ou caneta. Por quê? Porque senão na hora que vocês mandam pra mim na foto, a tia não consegue ler a placa. Igual a carta. Tem umas cartas que eu fiquei com dificuldade, algumas lições eu tenho dificuldade, então eu fico ali vendo o que tá escrito. Então, escreva forte, assim, tira a foto o melhor que você puder. Mas tira você junto. Não pode ser o formato que você quiser. Use a criatividade. Olha lá que eu vi que vocês são muito, mas muito criativos. Me surpreenderam muito. Então, faça lá da maneira que você quiser. Em formato de coração, pode ser segurando uma folha. Mas, sabe, capriche, é pro Senhor. É, né, a obra do Senhor. Então, faça bem bonito. E outra coisa, né? Então, faça assim a atividade dessa semana. Outra coisa, a tia também vai mandar em anexo junto aqui com a aula. Terminando aqui a aula, você vai ter lá um questionário. Esse questionário, na realidade, são perguntas para que você possa pesquisar. Perguntas sobre a Bíblia. E aí vocês vão pesquisar no Google. Ou até mesmo tem perguntas lá que somente com a sua Bíblia você vai conseguir, né? Várias perguntas que só com a sua Bíblia você vai conseguir as informações que eu vou perguntar. Então, capriche. E aí eu vou dar um ponto extra para quem realizar as duas atividades, mas só para quem realizar as duas atividades. Então a tia conta com você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa semana, que Deus abençoe os seus estudos. A tia tá orando por vocês e a tia também pede para que vocês orem por nós. Orem por mim, orem pela tia Diva, né? Para que o Senhor cuide de todos nós e nos dê sabedoria. Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Ninguém deve se esquecer do que Deus a Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz, para sempre ser feliz.